Você pode dar um aplauso em honra ao nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que é sobre todo nome. O teu trono é entronizado sobre nós, Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Queridos, nós tivemos uma manhã tão gloriosa aqui. Foi um tempo tão precioso, tão poderoso, na presença, na mesa da presença. E agora à tarde eu estava voltando do encontro e estava assistindo o culto e a palavra. E como é poderoso sermos movidos pelo Espírito Santo. Ele é o que opera tudo em todos. Nele está o querer e o efetuar. Ele é a vida da igreja. Ele é o Espírito vivificante. E a pastora Bia estava pregando, e ela estava falando justamente aquilo que nós estávamos ministrando e falando nessa última ministração do encontro da revisão. Nós falamos acerca de Elias e Eliseu, que Elias não precisou pedir para Eliseu seguir ele. Que os discípulos de Jesus não precisam que pessoas digam para ele: você precisa fazer. Um discípulo de Jesus, ele já tem a consciência que precisa viver na cultura do serviço do reino. Queridos, eu quero dizer para você que há uma nova temporada de liberação da presença de Deus sobre nós. Quantos creem nisso? 2 Samuel capítulo 9, versículo 6. Tem alguém conosco pela primeira vez aqui? Levante a sua mão, você que está pela primeira vez. Aqui, ali. Que bênção, ali, aqui no meio, lá no fundo, ali também, aqui também. Glória a Deus, quanta gente linda. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia, aleluia, glória a Deus. 2 Samuel capítulo 9, versículo 6. Está feliz com Jesus? Você é alegre com Jesus? Então dê um sorriso para esse irmão que está do seu lado. Diga: você é uma bênção, meu irmão. Isso, mostra a dentadura para ele. Diga para ele: que bom que você veio. Deus vai te pegar aqui hoje. As desculpas vão acabar. O vitimismo não existirá mais na tua vida, nem na tua linguagem, porque você está no lugar da presença. Aleluia. Quantos creem nisso? Obrigado, Jesus. 2 Samuel 9,6 diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer.
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos de Davi. Amém? Feche os teus olhos durante um minuto. Pai, nós te damos graças e te louvamos por essa atmosfera, por esse ambiente. Obrigado, Espírito Santo. Nós estamos submetidos ao teu governo. Nós estamos submetidos à tua vontade. Consagramos tudo aqui ao Senhor. Senhor, que toda fortaleza na mente, toda altivez, todo sofisma, todo argumento contra o conhecimento e a obediência de Cristo seja destruída nessa noite. Espírito de revelação, de entendimento e de sabedoria, vem mais uma vez sobre nós, revelando e nos trazendo entendimento e clareza da vontade do Pai para cada um de nós como teus filhos. Nós declaramos, Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Se você crê e entre em concordância, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O que é, Guilherme? Está levantando a placa de 30 minutos, filho? Olha lá, levanta aí. Nem comecei ainda. Nós não estamos no encontro. Os cultos aqui, já percebeu que o anúncio começa a tal hora e que hora termina? Não tem. Amém? Como começa a viver um avivamento? Entregando tudo para Ele. Quem já estudou as histórias dos avivamentos sabe o que acontecia nas reuniões de avivamento. Nós já experimentamos muitos derramares da presença de Deus. Mas se prepare, porque há um nível e uma porção muito maior a ser liberada nesses dias. Nós já fizemos muitas coisas. Já tentamos várias coisas. Já se esforçamos muito. E tudo isso é válido. Mas escute. Nessa temporada, nessa nova estação de Deus para nós, como sua igreja na terra, nós não vamos se fadigar. Vai ser como um pão sendo levado sobre as águas. Vai ser fluindo, avançando, caminhando e sendo movido pela presença. Quantos conseguem crer nisso? Quantos conseguem compreender? Eu quero dizer que a presença vai abrir portas e acessos que estavam fechadas. Obrigado, Espírito Santo. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar rapidamente o entendimento de uma revelação bíblica sobre a importância da mesa da presença. Na verdade, precisamos compreender, já estamos ensinando, falando há alguns anos sobre a importância da mesa. Nós valorizamos a mesa, nós nos assentamos à mesa. Nós sabemos que a palavra mesa também, no seu significado original, tem a ver com aliança, tem a ver com um lugar onde reclinamos a nossa cabeça. Mesa, você reclina para você comer, para se alimentar. Mesa é um lugar de olho no olho. Mesa é um lugar de estar face a face. Mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de relacionamento. E posso te dizer algo? Isso soa até muito parecido com aquilo que os coaches têm ensinado, nada contra, que dizem que nós somos a média das 4, 5 pessoas que convivemos, que mais nos assentamos à mesa. Eu quero dizer para você que essa não é uma ideia do coach. Essa é uma ideia de Deus, é um princípio de Deus. Jesus gastou 3 anos, ou investiu 3 anos e meio praticamente, investindo mais tempo sentando à mesa com os seus discípulos, e ensinando do que falando às multidões, do que fazendo milagres.
porque a mesa é extremamente importante. Nós precisamos compreender o valor da mesa. O salmista vai dizer, Salmos capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda. Se assentou na roda. Ah, pastor, mas não tem uma mesa física. Mas todo lugar onde tem um grupo de pessoas formado, falando de um assunto, tem uma mesa espiritual formada. Não se assente à roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual as suas folhas não murcham, os seus frutos dão na estação certa, e tudo que fizer prosperará. Eu não me assento em qualquer mesa. Eu quero te dizer, nós não podemos nos assentar em qualquer mesa. Eu quero dizer que o que você está vivendo hoje é resultado das mesas que você tem se assentado durante anos. Pastor, eu estou frustrado. Está frustrado porque sentou na mesa da frustração. Pastor, eu estou desanimado porque sentou na mesa do desânimo. Pastor, eu estou contaminado, eu não consigo enxergar nada bom em ninguém, em lugar nenhum, porque sentou na mesa da maledicência, sentou na mesa da fofoca, sentou na mesa dos escarnecedores. Mas há um convite da parte do Eterno para mim e para você nessa noite. É tempo de sair dessas mesas, e se possível for, vire a mesa e diga: essa mesa não é mais para mim, porque o meu lugar é na mesa da presença. O meu lugar é na mesa onde me renova. O meu lugar é na mesa onde me cura. O meu lugar é na mesa aonde me dá destino. Alguém para dizer: eu estou aqui e vou viver na mesa da presença. Em que mesa nós estamos nos assentando? Rakamantuyabas. Escute, mesa é lugar de aliança. Mesa é um lugar de... onde Jesus estabeleceu a aliança dele com os discípulos. Aonde foi? Na mesa. Onde foi a primeira ceia? Foi na mesa. É lugar onde alianças são estabelecidas. Precisamos discernir com quem temos nos aliançado. Nós lemos aqui um trecho da história de um jovem que de forma involuntária sofreu um dano, e esse dano lhe causou um prejuízo tão terrível que levou ele a viver na terra de Lodebar. Lodebar é um lugar de tristeza. Lodebar é um lugar de esquecimento. Lodebar é um lugar de sofrimento. Lodebar é um lugar de desprezo. Lodebar é um lugar onde aqueles que não tinham direito de estar no meio da sociedade estavam vivendo. Lodebar é um lugar de gente sem identidade. Lodebar é um lugar de gente rejeitado. Lodebar é um lugar de gente mau caráter. Lodebar era um lugar terrível. Havia crimes em Lodebar. Era um lugar de perversão. Lodebar era um lugar de esquecimento, sofrimento e dor. Esse jovem que era neto de Saul, ele não teve culpa. Ele não desejou ir parar em Lodebar. No seu sangue há um sangue real, há uma linhagem real. Ele era neto de rei, filho de príncipe, mas estava vivendo em Lodebar. Escute, mas Davi agora está sentado ao trono. Davi agora está vivendo de fato o seu propósito. Davi tinha palácio, Davi tinha trono, Davi tinha autoridade, Davi tinha ouro, Davi tinha prata, Davi tinha admiração, Davi tinha a autoridade de Deus, o Espírito de Deus sobre ele para governar. Davi precisava mandar chamar Mefibosete.
O que Mefibosete acrescentaria no reinado de Davi? Diga nada. Diga nada. Não. Chacoalha essa pessoa e diga nada. Tem pessoas que vivem assim, para nada. No mundo do nada, na terra do nada, não fazem nada, não entregam nada, estão doidos para ir morar no nada. Eu quero dizer que você não está liberado para viver como um nada. Você tem um propósito, aleluia. Não acrescentaria em nada. Mas por que Davi faz a seguinte pergunta: tem alguém da casa de Saul que eu possa agir com benevolência? Que eu possa agir com misericórdia? Porque agora ele está num lugar de decisão. Ele está em um lugar que ele pode decidir sobre o destino de pessoas. Por que que ele faz essa pergunta? Simplesmente porque no meio dos seus processos, no meio das suas dificuldades, Jonatas, que era pai de Mefibosete, que era filho de Saul, o príncipe, fez uma aliança com Davi. Eles tinham uma aliança. E lembra que eu disse, mesa é um lugar de aliança. Por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas, ele pergunta: tem alguém da casa de Saul para me agir com benevolência? Escute, Saul estava perseguindo Davi. Mesmo Davi servindo Saul e o seu reinado, mesmo Davi tendo matado Golias, Saul já estava governando sem Deus, sem a presença de Deus. Saul já estava governando para si próprio. Saul já estava governando pensando na popularidade, na aceitação das pessoas. Saul já estava idolatrando a sua coroa. Vivia como um perturbado. Aleluia. Todos os idólatras que vivem sem o Espírito de Deus vivem como perturbados. Quem entendeu isso? Pastor, por que aqui você prega e as músicas, e tem música? Porque a Bíblia diz que quando Saul estava com o espírito que vinha perturbar ele, mandavam chamar Saul, ou mandavam chamar Davi. Aí Davi vinha com a harpa. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Salmos 34. Os que olham para ti são radiantes e não tem do que se envergonhar. Aí o que acontecia? O espírito perturbador ia embora. Então ali o Mateus vai com a harpa, o espírito perturbador vai embora, o espírito das 9:30 vai embora, o espírito do relógio vai embora, e nós vamos com a espada. Harpa e espada, diga comigo, harpa e espada. Diga: Senhor, adestra os meus dedos para a sua batalha, na adoração e na palavra, na adoração e na palavra, na adoração e na palavra. Mesmo Davi servindo a casa de Saul, mesmo Davi fazendo de tudo, servindo a coroa de Saul, Saul estava perseguindo ele. Mas adivinha quem reconheceu o potencial de Davi? Jonatas. Sabe o que Jonatas faz? Jonatas entrega a espada e entrega o manto dele. Escute, que príncipe que sai dando roupa real para as pessoas? Presentes reais só se entrega para pessoas reais. Quem lembra da oferta dos magos? Ouro, incenso e... essa oferta era entregue para quem? Para reis. O príncipe dá a espada dele para Davi, dá a capa dele para Davi. O que ele estava querendo dizer para Davi? Davi, de príncipe para príncipe. Mas Davi já estava governando, Davi já estava reinando? Não, Davi estava sendo perseguido. Davi estava vivendo como fugitivo.
Davi estava num momento de processo de dor, correndo risco de vida, mas Jonathan estava dizendo: Davi, eu acredito que você vai ser um tremendo de um rei para Israel. Está aqui a espada, está aqui a capa. Pastor, o que está querendo dizer? Que nós temos que parar de nos assentar à mesa de pessoas que querem nos fazer desacreditar do que Deus prometeu para nós. Quais são as mesas que estamos sentando? Que tipo de aliança? Que tipo de aliança que é? É a aliança que diz assim: não, cara, tu está querendo demais. É a aliança que diz assim: tu está se entregando muito. Você está sempre na igreja agora. Ué, o culto é quarta e domingo. Você está sempre na igreja agora. Não, mas tem a teologia também. Aleluia. Alguém diz alguma coisa? Hã? Não, célula não é na igreja, célula em casa. Aí a pessoa fala: está sempre na igreja agora. Mas a pessoa só não ia se drogar e beber de segunda. E alguns iam de segunda. A semana inteira sai do trabalho e vai para o barzinho. Não tem problema. Hã? A semana inteira, de domingo a domingo, se entregando, fumando aquele. Hã? Ninguém fala nada agora. Era assim mesmo, ninguém falava nada. O cara gastava o seu dinheiro o final de semana inteiro na balada. Na segunda estava pedindo cartão emprestado para pagar a dívida que fez com outro, para poder continuar bebendo. Hã? E ninguém falava nada. Mas agora, que negócio é esse? Está todo dia na igreja? Eu não estou todo dia na igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Ah, meu Deus, o meu culto não é só quarta e domingo. O meu culto é todos os dias, toda hora, em todo lugar. Eu estou na presença. Que mesa nós estamos sentados? Que mesa? Não. Eu preciso aqui desconstruir a narrativa dessa geração de que é bonito ser vítima. Não é bonito ser vítima. Não é bonito viver no vitimismo. E posso te falar uma coisa? Eu não aceito gente vitimista na minha equipe. Porque vitimistas atrasam o propósito. Todo vitimista não entendeu a sua identidade em Deus. Ou quer viver no vitimismo para chamar a atenção das pessoas. Porque não entendeu que a atenção que nós precisamos é dele. Vivemos para ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tem gente que ama sentar na mesa do vitimismo, onde as feridas são lambidas. A Bíblia chama essas pessoas de cães, que lambem as feridas das ovelhas e não curam, não nutrem, não dão destino. Escute, senta na mesa. Ai, eu estou mal, eu também estou mal. Estou tomando tal remédio, ai, agora eu estou tomando mais forte. É um lambendo a ferida do outro. Um deixando a ferida do outro mais fresca. Quem está entendendo? Não tem cura nessa mesa. Deus nos quer na mesa da presença. Sabe qual mesa você tem que sentar? Na mesa que você fala assim: tô mal, cara, tu tá mal. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir amanhã. Cara, tô desestabilizado emocionalmente. Então eu vou entrar no propósito de oração com você. Vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos pro encontro. Mas eu tô ferido, eu tô dodói, já passei pelo encontro. Então vamos pelo reencontro. Porque os curados se expressam. Você vai sair de lá com autoestima 100%, peito estufado, cara de leão, pronto para viver o seu propósito. Diga: vitimismo não manipula Deus. Deus não é emocional. Então tem gente que ama a mesa dos vitimistas.
Sente em mesas que as pessoas vão te tratar por reconhecer quem você é, por acreditar no que Deus tem para a tua vida. Tem umas pessoas que falam: pastor, por que você fala assim com fulano? Porque eu sei quem ele é, eu sei o que Deus tem para a vida dele. Eu não posso tratar ele como um vítima, eu não posso tratar ele como alguém inferior. Eu preciso tratar ele como eu quero ser tratado. Eu preciso confrontar ele como eu quero ser confrontado, porque eu sei o que ele vai viver, eu sei o que ela vai viver, e é por isso que eu trato a pessoa assim. Eu sei que para as pessoas inseguras isso é terrível. Sou arrogância. Não é arrogância, é cura. Toda pessoa curada está bem resolvida na sua identidade. Toca alguma coisa para me ajudar agora. Quantos estão entendendo? Então sente na mesa de pessoas que vão te tratar de acordo com o seu destino. A pessoa chega: pastor, tô quebrando, pastor. O negócio tá difícil. Tá difícil por quê, filho? Não, pastor, porque eu não tô faturando, pastor. Não tá faturando por quê, filho? Eu não sei o que tá acontecendo, tô orando a Deus. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Para, vamos bolar uma estratégia. Vai fazer assim, 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 assim. Que hora você tá acordando? Meio-dia, você não quer prosperar. Não, quem acorda meio-dia não acorda, ressuscita. A pessoa pensa que a gente vai falar o seguinte: vamos orar, amado, para Deus abençoar. Não, Deus não vai abençoar, Deus já abençoou. Eu preciso me posicionar agora e fazer algo, dar uma resposta para aquilo que Ele já fez. Eu preciso estudar sobre o meu produto, eu preciso estudar sobre o meu negócio, eu preciso fazer um planejamento de negócio, eu preciso fazer uma estratégia de marketing, eu preciso fazer alguma coisa, porque Ele já me deu sabedoria, Ele já me deu vida, já me deu capacidade. Meu Deus, Ele já me deu salvação, Ele já me deu a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra são dos filhos. Então eu vou semear e vou colher. Mas aqueles que lambem as feridas vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma campanha da prosperidade. Vamos orar, passe pelo corredor da oração. Eu tenho agonia desse negócio. A pessoa, um monte de gente colocando a mão em você, nem sabe onde colocar a mão. Aleluia, deixa pra lá. Eu não preciso de corredor da oração. Eu preciso viver uma vida de oração. Quantos estão me entendendo? É porque o pessoal veio do revisão, e revisão é café da manhã com jabá e farinha. Não é leitinho. Você que está vindo pela primeira vez, você que nunca ouviu a palavra, fique tranquilo. Talvez dê uma indigestão porque a comida é forte, mas vai ficar tudo bem. Você não vai se preocupar, não vai ficar com gorfinho de leitinho de bebê. Vai sair daqui fortalecido para a glória de Deus. Nós precisamos compreender, querido, que mesa do vitimismo não é mesa para nós. Não. Será que eu falo? Já viu pessoas desprovidas de inteligência? Estou falando, usando um termo bem educado. Pessoas desprovidas de inteligência são pessoas nécias. Como eu identifico uma pessoa desprovida de inteligência? Você senta na mesa dela para ela puxar assunto, ela fala da vida de alguém. Ninguém fala nada agora. E a palavra é: tá dura, estão indo embora. Vocês também querem ir? Pedro diz: a quem iremos nós, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Não tem assunto nenhum. Então faz o quê? Vou puxar assunto. Como? Falando da vida de alguém. Sabe o que se chama? Mesa da ignorância. Mesa da fofoca. Quem está entendendo? Fale, meu irmão, de Deus. Pastor, não tenho nada para falar, nunca li nenhum livro na minha vida. Pastor, eu estou começando agora. Eu estou que nem você há 17 anos, falando nós, mano, tá ligado? Truta, ei. Escute. Essa mesa não é para nós. Testemunhe então. Conta dos grandes feitos de Deus. Meu irmão, toda mesa
que as pessoas estão falando. Eu estou falando fofoca. Você sabe o que é fofoca? Fofoca é denegrir pessoa. Fofoca tem o sentido de manipular, de colocar você contra a pessoa. Tem um fundo de pano, maldade, trevas. É algo terrível. Se prepara que tu sai dessa mesa, você é a próxima vítima. Quantos estão entendendo? Então diga assim: a mesa da ignorância não é para mim. O meu lugar é na mesa da presença. Pastor, por que é tão importante? Eu não ia falar nada disso, eu não ia falar desses 3 tipos de mesa. Eu estou falando porque o Espírito Santo aqui está movendo. Escute, eu não ia falar mais porque é tão importante. Porque escute uma coisa: passou-se anos, Saul morreu, Jonatas morreu, Davi estava vivendo a promessa. Davi manda chamar alguém da casa de Saul. Por quê? Porque o pai dele tinha se assentado à mesa certa. Pastor, me explica melhor. Os nossos filhos vão comer das mesas que estamos nos assentando agora, hoje, nesse tempo. A nossa descendência vai colher, vai se alimentar das mesas que nós estamos nos assentando hoje, agora, nesse tempo. Se você ficou feliz com isso, porque lembrou quais são as mesas que você está sentando, yes, aleluia. Parabéns para você. Mas se te preocupou, então mude de mesa. Quantos estão entendendo? O neto está agora colhendo da mesa. Seus filhos vão comer e se alimentar da mesa que você está se assentando hoje. Tem alguém? Tem. O que Ziba fala? Tem um aleijado dos pés, que chama Mefibosete, e está morando na terra de Lodebar. Mas Davi só perguntou se tinha alguém. Não perguntou o que ele era, quem ele era, como ele era. Mas a ideia é: aleijado não pode viver no meio do povo. Ou seja, rei, você não pode chamar ele. Ele está esquecido, ele está rejeitado, ele foi punido. E por que foi punido? E por que está vivendo em Lodebar? Simplesmente porque a sua mãe, no momento de medo e de perigo, porque o seu marido tinha sido morto, Saul tinha sido morto, agora ela poderia ser morta ou levada como despojo de guerra. Ela corre e deixa o seu filho cair, e as carroças passam por cima dos pés dele, e os pés deles foram danificados. Diga pés, base, sustento. Existem muitas pessoas em Lodebar porque a base está danificada. Existe muita gente em Lodebar porque a base é danificada. O discipulado foi feito de qualquer maneira, foi feito com manipulação. A intenção era outra. Quantas pessoas a gente não vê vindo para a igreja com a intenção de ganhar dinheiro? Eu não entendo isso. Deus me prospera. Meu Deus, cara, é dono do ouro e da prata. As ruas são de ouro e de cristal. Escute, o dinheiro é tão importante para Deus que as ruas são de ouro, lugar de pisar os pés. Por que as pessoas vêm com essa intenção? Porque a base foi errada. A base errada, buscar a Deus por um benefício. Eu não busco a Deus por um benefício. Eu busco a Deus porque eu saí dele. Eu fui gerado nele. Eu fui criado por ele. Deus disse ao mar: dê os peixes. E ali os peixes, os animais marinhos, aquáticos, passaram a existir. Tira um peixe do mar para você ver. Ele fica assim, ó, se debatendo, esperando a hora da morte. Tem até efeitos sonoros agora. E olha que eu estou cansado. Escute. Já viu? Tira o peixe do mar. Os pescadores sabem o que eu estou falando. Eu vi isso porque eu deixei um peixe meu cair do aquário. E o nome dele era Mefibosete também. Tem um manto aí, uma conexão com a palavra. Aleluia. Ó. Só esperando a hora da morte, porque tirou ele da fonte da sua existência. Já viu um ser humano sem Deus?
Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ó, para onde a vida está levando? Para a morte. E morte eterna. A pessoa deixa a vida levar, vive sem sentido, vive sem propósito, vive sem razão, vive sem significado. Não vive, sobrevive. Porque foi desconectado da sua fonte. Olha para o seu irmão, dê um sorriso para ele, quebra o clima. Diga: Deus está te pegando hoje aqui. Fica se debatendo para lá e para cá, esperando a hora da morte. Ou fica querendo viver o que todo mundo vive. Fica querendo ter o que todo mundo tem. Porque acha que tendo o que todo mundo tem, vai ter a validação de alguém. Vai ser aceito, vai ser reconhecido, vai ser amado. Meu irmão, eu e você não precisamos ter o que todo mundo tem, fazer o que todo mundo faz. Nós já fomos amados. Somos amados. Ele nos amou de tal maneira. O que eu preciso? Me assentar na mesa da presença, para receber desse amor, para receber desse cuidado. Eu preciso entender que é na mesa da presença que o meu propósito é revelado. Existe uma frase de um homem, esqueci o nome dele agora, mas diz que há 2 dias são os dias mais felizes do homem. Primeiro, o dia que ele nasce, e o dia que ele descobre para qual propósito ele nasceu. Ainda bem que eu e você sabemos que nascemos para o louvor da glória de Deus, para um propósito. Nós não estamos fora da nossa fonte da existência, se debatendo, esperando só a hora da morte. Não, nós estamos vivendo uma vida intencional em Deus. Então não posso achar que tudo vai ser de uma hora para outra. Sabe? Porque isso deforma a base. A pessoa viveu 10 anos no mundo, em 10 dias quer que Deus mude a vida dela. Ó Deus, se o Senhor não mudar, eu vou voltar para o mundo. E Deus está, cara, calma aí. Nós precisamos entender que com Deus é processo, mas é permanente. Alguém precisa entender isso. Não é só permanente, é eterno. Não dá, nós estamos na era do touch. Estamos na era do iFood, iPad, iPod, iPhone. Tudo rápido. Uber Eats. Não se cozinha mais feijão na panela de pressão. Não se faz mais arroz na panela convencional. Tem air fryer. É tudo mais rápido. Mas com Deus não é tudo mais rápido. Com Deus é tudo melhor. Porque os processos tratam o nosso caráter. Os processos nos preparam para viver o propósito como filho de Deus nessa terra. Por ter sido rápido, sofre um acidente. A base é deformada e agora ele não pode mais estar no convívio. Mas a Bíblia diz que Davi diz: manda chamar ele. Manda chamar Mefibosete. Quando Mefibosete chega, Davi fala para ele: agora você vai comer na minha mesa. Mefibosete olha e diz assim: o que o Senhor quer? Como um cão, para um cão como eu. Quem tem a base deformada não sabe viver na sua verdadeira identidade. Quem tem a base deformada fica: eu sou um coitadinho, eu sou um tadinho, ó céus, ó dia, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém me entende, porque a base está deformada. Ele foi chamado para sentar na mesa do rei. Ele entrou no palácio e o rei está falando: tu vai comer na minha mesa. Ele está falando: mas eu sou um cão, eu sou um bastardo, eu sou um abandonado, eu sou um rejeitado, eu vivo em Lodebar.
Mas o rei está dizendo: agora é tempo de você comer na minha mesa, por causa da aliança que eu fiz com teu pai, porque eu me assentei numa mesa de aliança com teu pai. Isso nos lembra de algo? Isso nos lembra de algo? Nós estávamos vivendo como escravos, mas teve alguém que nos amou a ponto de entregar o seu filho, e o seu filho se entregou. Ele tem uma aliança para mim e para você, e essa aliança nos leva ao lugar da mesa da presença, para vivermos a nossa verdadeira identidade. Romanos 8, versículo 18. É o próprio Espírito de Deus que testifica ao nosso espírito que somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Pode falar uma coisa? Você faz parte de uma família real. Você faz parte da família real. Sabe onde eu cresci? Lá atrás do Barro Branco, lá no Jardim Vitória. Não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz. Minha casa não tinha reboco. Quando eu mudei para dentro não tinha nem contrapiso, era papelão. E fomos construindo, mexendo. Lá na Tiradentes, no fundo da cidade de Tiradentes. Eu cresci lá. Na época que havia uma guerra entre o crime organizado que estava se instalando contra os criminosos antigos. Então o lugar onde eu morava era um lugar de desova de corpo. Alguém lembrou disso aí. Todo dia era um cadáver novo. Eu vim desse lugar. Eu cresci nesse lugar. A merenda da escola era todinho. E nos alegrávamos que não tinha aquele arroz mexido com tudo. Olha, tem alguém. Você foi criado no apartamento, pinou pipa no ventilador, jogou bolinha de gude no carpete. Tá tudo bem para você também, aleluia. Não tem problema, Deus te ama também, assim como me ama também, aleluia. Mas não faz essa cara para mim não, porque é gostoso esse mexidão. Aleluia. Arroz com salsicha. Pegava aquela colher de plástico da escola, fazia assim, ó, o arroz não caía. Tac! Tem uns que estão grudados até hoje aqui. Essa foi minha realidade. Para irmos para o culto, 3 cultos na semana. Minha mãe pegava 3 ônibus para ir para o culto. Dia de chuva, colocávamos sacolinhas nos pés, porque era barro puro, até o ponto, até lá embaixo onde tinha asfalto. Toda chuva era sacolinha no pé, para ir para a igreja, para ir para a escola. Essa foi a minha realidade. Essa foi a minha história. A maior parte da minha infância foi vivendo nesse lugar. E pensa num lugar de Lodebar, lá onde eu vivia, lá onde os irmãos vivem aqui, está tudo bem. Mas lá onde vivia, era o cara que veio fugido da Bahia, do Ceará, da Paraíba. Todos fugitivos iam para lá. Era um negócio. Essa foi a minha realidade. Mas por minha mãe não ter desistido, era 1h30, 2 horas para vir para o culto aqui. Na Barreira Grande era a igreja. Trazia os filhos pequenos, porque ela estava na mesa certa. Um dia eu estava na França, lá em Paris. Pagaram meu hotel, pagaram minha passagem. Por favor, quem celebra vai viver também. Vai ministrar em uma conferência lá em Paris. Ah, não, é nada. Paris? Torre Eiffel, aleluia. Crepe, aleluia. Passagem, hotel, e ainda ganhei oferta em euro. Estava no Hilton, 5 estrelas. Quem está entendendo? Aí o apóstolo Gideão falou: my brother, vamos andar de subway, metrô. Vamos, para você conhecer os metrôs de Paris. Tá bom. Quando eu entrei na estação, eu desci no metrô, que eu segurei o ferro. Não, antes de ir para o metrô, eu entrei no ônibus. Quando eu segurei o ferro, eu vi uma rotatória daquele minhocão. Quem lembra aquele ônibus que tem? Quem já pegou ônibus assim? Quem nunca pegou? Ninguém quer levantar a mão, cara, né? Tá bom. Você nunca pegou, filha? Nunca. Graças a Deus. Escute. Quando eu segurei o ferro do ônibus, que eu vi a giratória, eu lembrei de que a nossa aventura, minha e do meu irmão,
era ir para a igreja pegando o ônibus Minhocão, lá do terminal Cidade Tiradentes até o Shopping Aricanduva. Porque a gente vinha brincando. E quando o ônibus entrava, fazia a curva, girava a rotatória, a gente ia brincando. Aí o Espírito Santo falou para mim: você só está em Paris, com hotel pago, passagem paga, para ser um ministro do meu evangelho nessa nação, na Europa, porque a sua mãe nunca deixou de pagar um preço. Alguém precisa entender isso. A mesa que nós estamos nos assentando hoje, os nossos frutos, os nossos filhos vão se alimentar dos frutos delas. Sabe o que eu fiz? Na hora: mamãe, já gravei um vídeo stories, estou aqui em Paris, na França, mas só estou aqui por causa da sua entrega. Só estou aqui por causa daqueles ônibus da Tiradentes. Eu só estou aqui porque a senhora não desistiu. Nós precisamos entender, queridos, que não tem a ver só conosco. Se trata da nossa descendência, da próxima geração. Porque eu estou dizendo tudo isso? Porque essa foi a minha realidade. Mas hoje a gente entra em tantos lugares. Pastor, você não entra assim? Não entra assim. Eu entro com o peito estufado, cara de leão. 2 anos atrás estávamos no Panamá. O telefone da pastora toca e fala: você pode trazer esses apóstolos, pastor do Brasil, aqui na Casa Branca. Na Casa Branca do presidente do país do Panamá. Ela falou: e aí, apóstolo? Eu falei: esse é meu lugar. Já botei o óculos. Falei com a equipe: vamos para a Casa Branca. Quando eu entrei na Casa Branca, que eu vi aquelas cadeiras, eu falei: eu gosto desse negócio. Eu nasci para esse negócio aqui. Tiramos foto lá na cadeira do presidente. Mas a minha realidade era o fundão da cidade de Tiradentes. Mas um dia que você se assenta na mesa da presença, você descobre que você nunca foi bastardo. Você nunca nasceu para ser um escravo. Você nasceu porque você tem um propósito e vai viver como rei e sacerdote nessa terra. Fomos conhecer a Casa Branca. Comemos na Casa Branca. Aleluia. Aí antes de ir embora, vamos fazer uma oração. Aí a assessora do presidente que estava nos acompanhando, quando começamos a orar, está isso no meu Instagram, está lá no meu Instagram. Começamos a orar, Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre a vida dentro da Casa Branca. A presença de Deus tomou o ambiente. Deus entregou a palavra e eu disse: assim, assim diz o Senhor, vai acontecer assim, assim, assim. Deus vai te colocar num lugar de governo na política do país do Panamá. O ano passado? Não, esse ano. O ano passado? Não, que nós tivemos. Não, começo desse ano agora. Começo desse ano. Ela foi lá na igreja para nos cumprimentar e para dizer que deram uma oportunidade para ela se eleger. E que agora ela se tornou deputada ou é vereadora, eu não sei, não lembro ao certo. Mas está introduzida num lugar de governo lá no país do Panamá. Que se o rei te chamou para a presença dele, não se sinta mais um cão. Pastor, mas eu moro em Lodebar. Mas se ele te chamou para a presença, não importa onde você mora. Pastor, mas a minha base foi danificada. Se ele te chamou para a presença, não importa se a base foi danificada ou não. Se ele te chamou para a presença, é porque ele quer restituir a identidade. É porque ele quer restaurar a identidade. Escute. Lodebar é um lugar espiritual. Lodebar é um lugar de prisão. Lodebar é um lugar onde anula a nossa identidade. Lodebar é um lugar onde a pessoa não consegue viver a sua verdadeira identidade. Diga: a mesa da presença é um lugar de revelação. Eu vim escutando a música do Emerson. Lugar de revelação é onde o Pai para mim. Aleluia. É esse lugar na presença, queridos. Ei, você foi chamado, eu fui chamado para viver na mesa da presença. Escute, Ziba era oportunista, estava cuidando, na verdade, dominando todas as terras de Saul, que era de Mefibosete, porque Mefibosete não tinha voz.
porque a sua base estava danificada, foi rejeitado. Aí Davi fala, é o seguinte, Ziba, agora você vai pegar as terras que era de Saul e devolver tudo para ele. Adão veio, pecou e perdeu a autoridade sobre a terra. Porque o diabo deixa isso bem claro, falando, eu te dou todos os reinos da terra, se prostrados me adorares, Jesus. Para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Porque a autoridade Adão entregou para o diabo quando ele desobedeceu. Mas Jesus veio para nos devolver a autoridade daquilo que o Pai nos entregou. Não é semelhante? E agora Davi, que tipifica o Cristo, diz, devolve as terras e tem mais. Os teus filhos vão trabalhar para frutificar e dar para ele. Mas você, Mefibosete, você vai se assentar à minha mesa todo dia. Você vai comer na minha mesa todo dia. Sabe por quê? Porque rei come na mesa de rei. Rei se veste como rei. Rei se comporta como rei. Rei vive no ambiente de rei. Pastor, o que está querendo dizer? Apocalipse diz que em Jesus somos reis e sacerdotes. O meu e o teu lugar é na mesa da presença. É se comportando como uma mentalidade de governo, de reino. É uma linguagem de reino, não de vitimismo. O nosso lugar de restauração da identidade é na mesa do rei, é na mesa da presença. Quase estou entendendo? Agora eu encerro, 7 minutos. Agora é de verdade, né? Agora é para encerrar mesmo. Ninguém falou, Agora eu encerro. Falsos. Jesus se assentou a algumas mesas. Eu vou só ler o que eu peguei das mesas que Jesus se assentou de revelação. Mateus capítulo 9. Jesus se assentou à mesa com Mateus, um cobrador de impostos, e entregou a ele o chamado divino. Lucas 7. Ele se assentou à mesa com um fariseu e recebeu uma pecadora e perdoou todos os seus pecados. Lucas capítulo 10. Ele se assentou com Marta, Maria e Lázaro e tinha comunhão e intimidade. Lucas capítulo 19, ele se assentou com Zaqueu e isso gerou arrependimento e transformação. Mateus capítulo 26, ele se assentou na última ceia com os discípulos e a mesa se tornou um lugar de aliança. Lucas capítulo 24, após a ressurreição, ele se assentou à mesa em Emaús e ali foi um lugar de revelação. João capítulo 21, ele convidou os discípulos e preparou pão e peixes, se assentou com eles e ali foi um lugar de cura e de envio. O que eu quero dizer para você, igreja de Cristo, igreja do Cordeiro, que a mesa da presença não é um lugar de visitação, é o nosso lugar de cura, é o nosso lugar de restauração, é o nosso lugar de recebermos a revelação da nossa verdadeira identidade, é o nosso lugar de envio. A mesa da presença é o meu e o teu lugar. O que muda a nossa história não é o network, coopera para algumas coisas, mas o que muda a nossa história é a presença. Eu preguei agora, queridos, na inauguração da IAP Orlando. O casal de pastores disse: a República Dominicana precisa disso. Eu já vi você pregando lá, mas você não vai pregar só para a igreja. Nós vamos reunir centenas de pastores e líderes. Semana passada eu recebi um e-mail todo formalizado. Após o Jonas, o seu ticket foi comprado. Sua passagem para a República Dominicana, tal data, o ticket do seu hotel. Você vai ministrar no evento para pastores e líderes, vai falar sobre maturidade da igreja, sobre 5 ministérios, sobre a importância da presença. Nós queremos que você confirme se vai participar ou não. Eles comprou a passagem, já reservou o hotel e perguntando se eu vou participar. A grande maioria dos pastores, enquanto eu estava cheirando cocaína, no tráfico de drogas, eles já estavam pregando a palavra.
Eu reconheço todo o tempo e entrega deles. E eu não entendo. Deus, por que eu vou ensinar eles? Porque não tem a ver com o tempo de igreja. Não tem a ver com graus teológicos. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a presença. Tem a ver com a presença. Tem a ver com a presença. É a presença que transforma. Esse dia nós recebemos aqui 2 pastores do Rio Grande do Sul, não foi, pastor Lucas? Eu falei, cara, que doideira. O cara comprou passagem, veio do Rio Grande do Sul para sentar na mesa 1 hora antes do culto. E quando nós estávamos conversando, fizemos uma oração, ele começou a chorar e disse, cara, minha viagem já valeu a pena. Eu falei, meu Deus. Aí desce em Orlando, Deus usa um profeta e fala, se prepara que pastores de todo lugar do Brasil, de algumas nações, vão começar a vir para se assentar à mesa da presença. Não tem a ver com a terra para a terra, mas sempre foi do céu para a terra. Pastor, mas eu ainda sou inseguro. Pastor, eu ainda tenho déficits. Pastor, eu ainda tenho um passado que me assombra. Eu te disse que a mesa te mantém assim? Eu disse que a mesa restaura. Eu disse que a mesa muda. Por favor. Mefibosete em Lodebar. Ele disse que vivia como um cão, rejeitado, desprezado. Um lugar de tristeza e dor. Um lugar onde o seu passado o assombra. O passado dos seus pais o assombrava. Um lugar onde ele não tinha direito de viver a sua verdadeira identidade. Davi chama ele para a mesa. E agora? Imagina Mefibosete, um aleijado que não podia nem estar no meio das pessoas, porque era considerado ou pecador, ou os pais pecaram, ou amaldiçoado, porque era um aleijado dos pés. Esse era o contexto judaico. Quanto mais está dentro do palácio do rei. Mas o comando é, vem para a mesa, porque eu fiz aliança com o teu pai. Sabe o que é um comando da parte de Deus hoje para mim e para você? Vem para a mesa da presença. Quando o Senhor me entregou isso, eu falei, isso é absurdo. Mas agora Mefibosete, pastor Lucas, sabemos que ele estava bem pior do que essa encenação aqui. Ele se rastejava, porque ele vivia como um cão, ele disse. Mefibosete, entrando na casa do rei, todo mundo olhando. Um aleijado está entrando. Ele não podia entrar. Ele não tem acesso a esse lugar. Ele não merece esse lugar. Ele é amaldiçoado, ou os pais pecaram. Ele errou muito, alguma coisa aconteceu. Olha de onde ele vem de Lodebar. E ele entrando, porque o comando é, vem para minha mesa. O rei disse, vem para minha mesa. Agora Mefiba, senta na mesa. Você está vendo algum pé aleijado aí? Sabe por quê? Porque as toalhas da mesa encobriam as imperfeições. Ele começou a se assentar na mesa. Todo mundo que passava ou servia a ele, olhava para ele, igual olhava para os filhos de Davi. A Bíblia diz que ele se assentava na mesa para comer com os filhos de Davi. Então todo mundo achava que ele era um filho de Davi. Por quê? Porque a mesa é o lugar onde as imperfeições, o nosso passado, os nossos traumas, aquilo que nos tirou do lugar de revelação, de identidade, é restaurado, é dado de volta. Na mesa não tem imperfeição. Na mesa não é lugar de acusação, de rejeição. A mesa da presença é o lugar onde todos nós somos filhos. A mesa da presença é o lugar onde todos nós somos enxergados como filhos. Você acredita nisso? Pastor, mas eu fiz tanta coisa. Mas na mesa você é curado. Na mesa as imperfeições não vão aparecer. A cura é o teu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. A mesa da presença é esse lugar. A mesa da presença é esse lugar de cura. A mesa da presença é esse lugar de transformação. A mesa da presença é esse lugar de recebermos a nossa identidade de volta.
Ninguém olhava para ele como rejeitado. Todo mundo olhava para ele como filho do rei, porque ele era da linhagem real. Eu quero dizer que quando eu e você aprendemos a viver na mesa da presença, nunca mais vamos nos enxergar como um cão, como escravo, como bastardo, como... Não só nós vamos nos enxergar como filhos, mas todos que olharem para nós vão falar: ali vai um filho do rei, ali tem um filho do rei, ali está se assentado um filho do rei. Há um convite da parte de Deus. Você que entrou aqui hoje, que estava longe da presença,